Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de Rebite 2. Bom, já temos noção do que é Rebite, né? Por conta da nossa aula anterior. Vimos como ele deve ser especificado de acordo com a rotina de trabalho que precisa ser feita. Mas como vai proceder na prática para fixar duas peças entre si usando o Rebite? Em outras palavras, como você vai fazer a rebitagem? Então, na rebitagem, você vai colocar os rebites em furos já feitos nas peças a serem unidas. E depois você vai dar forma de cabeça no corpo do rebite. E esse procedimento a gente consegue imaginar aqui. Ó. Encaixa o rebite, né? A máquina de rebite vai puxando o pino e ele vai gerando uma espécie de outra cabeça, unindo as duas partes. Após as chapas serem prensadas, o rebite é martelado até encorpar, isto é, dilatar e preencher totalmente o furo. Depois que o martelo bola, o rebite é boleado, ou seja, martelado até começar a se arredondar. A gente consegue ver aqui na imagem a seguir. Ele sai meio fora de formato, né? Então vai batendo nele até ele começar a ganhar forma boleada. Processo de rebitagem. A segunda cabeça do rebite pode ser feita por meio de dois processos, né? Manual e mecânico. Onde o processo manual, né, com pancadas de martelo, antes de iniciar o processo, é preciso comprimir as duas superfícies. Então, nós temos ali, né, o contra-estampo, para proteger a cabeça, e o repuxador. Então, o contra-estampo vai ficar sobre a chapa, e o repuxador vai ser a peça de aço com o furo interno, no qual é introduzida uma ponta saliente do rebite, né, na parte traseira do rebite. A partir daí, em seguida, o formato da segunda cabeça é feito por meio de outra ferramenta, chamada estampo, cuja ponta existente, né, ela possui uma cavidade na extremidade que será usada como matriz para arredondar a cabeça. Já o processo mecânico é feito por meio de martelo pneumático ou rebitadeiras pneumáticas e hidráulicas. Então, o martelo pneumático ele é ligado a um compressor de ar por tubos flexíveis e trabalha sob uma pressão de 5 a 7 pascal, controlada pela alavanca do cabo. O martelo, então, ele funciona por meio de um pistão ou êmbolo que impulsiona a ferramenta existente à sua extremidade. E essa ferramenta é o estampo, que dá a forma à cabeça do rebite e pode ser trocado dependendo da necessidade. Então, aqui tem um exemplo, né, de um martelo pneumático para a rebitagem. Então, o processo de rebitagem acontece nessa extremidade aqui. Pascal, né, o PA, significa, unidade de pressão, né, significa força de 1 newton sobre uma área aplicada de 1 metro quadrado. Então, vai ser proporcional aí 5 pascal, 7 pascal. A rebitadeira pneumática, tanto a pneumática quanto a hidráulica, funciona por meio de pressão contínua. Então, essa máquina tem a forma de C, né, e é constituída de duas garras, uma fixa, outra móvel, com estampos nas extremidades. Um para apoiar na cabeça e outro para deslocar, formando, né, uma segunda cabeça arrebitada, arredondada. Processo de rebitagem. Se compararmos o sistema manual com o mecânico, veremos o sistema manual é utilizado para rebitar em locais de difícil acesso ou peças pequenas.
A rebitagem por processo mecânico apresenta uma vantagem, principalmente quando é usada a rebitadeira pneumática ou hidráulica. Essa máquina ela é silenciosa, trabalha com rapidez e permite rebitamento mais resistente, pois o rebite preenche totalmente o furo sem deixar espaço. Entretanto, as rebitadeiras são máquinas grandes e fixas e não trabalham em qualquer posição. Nos casos em que é necessário o deslocamento da pessoa e da máquina, aí é preferível utilizar, fazer uso do martelo pneumático. Diferença de rebitagem a quente e a frio. Tanto a rebitagem manual como a mecânica podem ser feitas tanto a quente quanto a frio. Na rebitagem a quente, o rebite é aquecido por meio de fornos a gás, fornos elétricos ou até maçarico, até atingir a cor vermelho brilhante. Depois o rebite é martelado à mão ou a máquina até adquirir o formato. Os fornos possibilitam um controle perfeito da temperatura necessária para aquecer o rebite. Já o maçarico apresenta a vantagem de permitir o deslocamento da fonte de calor para qualquer lugar. Então, a rebitagem a quente ela é indicada para rebites com diâmetro superior a 6,35 milímetros, sendo aplicada especialmente em rebites de aço. Já a rebitagem a frio é utilizada por martelamento simples, sem utilizar qualquer fonte de calor, e é indicada para rebites com diâmetro de até 6,3 milímetros. Se o trabalho for à mão, de 10 milímetros, for até a máquina. Então, utiliza-se a rebitagem a frio, rebites de aço, de alumínio, entre outros modelos similares. Então, por exemplo, como se faz a rebitagem, usando o rebite de cabeça escariada chata. Então, assim, a noção do processo de rebitagem. Então, é preciso conhecermos as principais ferramentas utilizadas nesse processo, que é o caso do estampo, contra-estampo e o repuxador. No caso do estampo, como vimos anteriormente, é uma ferramenta utilizada para dar forma a uma peça. Então, o estampo utilizado na rebitagem manual é feito de aço temperado e apresenta 3 partes, a cabeça, o corpo e a ponta. Na ponta existe um rebaixo exatamente para dar o formato oval à cabeça do rebite. Então, na cabeça do estampo é onde batemos com o martelo e o rebaixo é onde faz o formato na cavidade inferior. Não podemos esquecer o contra-estampo, que mantém aqui preso, o rebite, senão na hora de bater ele vai sair. Então, o contra-estampo é, na verdade, o estampo colocado em posição oposta do estampo. Também é de aço temperado e apresenta um rebaixo semisférico, no qual é introduzido na cabeça do rebite. Então, o rebaixo semisférico pode apresentar vários diâmetros, a fim de alojar cabeças de rebite de diversas dimensões. Então, aqui, por exemplo, tem modelos de contra-estampo. E no caso de peças pequenas, pode-se utilizar o contra-estampo fixo, uma morsa. No caso de peças grandes, o contra-estampo pode ser apoiado num piso ou sobre uma chapa de proteção. O repuxador comprime as chapas a serem rebitadas. É feito de aço temperado e apenas 3 partes, a cabeça, o corpo e a face. Na face existe um furo, bem aqui, onde aloja a extremidade livre do rebite. Exemplo de rebitagem manual. Vamos ver toda a sequência de operações de uma rebitagem, usando rebite de cabeça escariada chata. Primeiro, prepare o material. Elimine as rebarbas dos furos a fim de assegurar uma boa aderência entre as chapas. Depois, alinhe as chapas. Se necessário, prenda as chapas com grampos, alicate de pressão ou morsa manual. Se houver furos que não coincidam, passe um alargador. Prepare os rebites.
Calcule o comprimento do rebite de acordo com o formato da cabeça. Se necessário, corte o rebite e rebarbe. Posteriormente, rebite. Então, inicia a rebitagem pelos extremos da linha de rebitagem. Ou seja, primeiro apoie as chapas sobre a base sólida e repuxe os rebites. A base sólida deve estar sempre limpa, ou seja, livre de partículas sólidas. As pancadas iniciais sobre os rebites devem ser aplicadas com a face de impacto do martelo e devem ser perpendiculares em relação aos rebites. As pancadas iniciais sobre os rebites devem ser aplicadas com a face de impacto do martelo e devem ser perpendiculares em relação aos rebites. Na sequência, boleie os rebites com a bola do martelo a fim de preencher todo o escariado. Na sequência, termine a rebitagem dando pancadas com a face do martelo. Evite dar pancadas desnecessárias sobre os rebites, pois isso torna-os duros e, consequentemente, mais frágeis. Exercício, para a gente finalizar aí essa etapa. Unir peças com rebite é um processo chamado rebitagem. Sequência, o processo de rebitagem, que não usa fonte de calor, chama-se processo a frio. Na sequência, a rebitagem por meio de martelo pneumático é um processo mecânico. E na rebitagem por processo mecânico, em que é necessário deslocamento do operador da máquina, recomenda-se o uso de rebitadeira pneumática. As principais ferramentas usadas em rebitagem são o estampo, o contra-estampo e o repuxador. Bom, finalizamos esse tópico e até o próximo tópico.